Nacional de Preços ao Consumidor de 2017 ficou o percentual de 2,95%. A mensagem do reajuste será enviada à Assembleia e ele será retroativo a janeiro. O governo também anunciou que enviará uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com as mudanças no Instituto de Saúde dos servidores do Estado do Ceará, o ISEC. Giro de notícias. Na noite do dia 19 de fevereiro, professores e sindicalistas foram agredidos em Icó pela Polícia Militar, com balas de borracha e spray de pimenta durante um protesto contra o decreto número 2 de 2018, de autoria da prefeita Laís Nunes, que reduz o salário de 362 professores pela metade. Impressionante, a gente não tem nem o que dizer diante de uma notícia dessa. Vamos interromper aqui um pouquinho o giro, Fábio, mas isso de respeito às categorias de educação, aos professores, é uma coisa de embrulhar o estômago, né? Eu acho que os professores se tornaram professores e professoras desde aquele massacre promovido pelo governador canalha do Paraná, Beto Richa. Os professores se tornaram tanto uma parte da linha de frente de combate ao golpe e às suas extensões por estados e municípios, quanto é um ódio. É o ódio à educação, é o ódio a que o povo possa se informar, possa se formar, possa sair de sua condição terrível. Então, é bem emblemático isso, sabe? Eu acho que é fruto de uma concepção. Não, e o golpe tem atacado a categoria de professores de todas as formas possíveis e imagináveis. Ontem cortaram 36 milhões de reais só da UFC, cortaram verbas dos institutos federais. Entende? Então, é uma política deliberada de destruição tanto do país quanto da educação pública. Manter o povo na ignorância. Mas, enfim, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará vai realizar um grande ato durante a segunda votação do projeto que retira a ampliação definitiva de carga horária dos professores. E a concentração do ato será no dia 22 de fevereiro, às 15 horas, na sede do Sindicato de Servidores Municipais de Icó, localizado na Rua Francisco Maciel, 1652, no centro. Então, toda a nossa solidariedade aí à luta dos professores de Icó. Atitude Popular. Giro de notícias. O Sindicato dos Servidores Federais do Amapá realiza no dia 21 e 22 de fevereiro o terceiro Encontro Internacional sobre Trabalho Decente na Fronteira Brasil-França. Trabalho idealizado pela Secretaria de Relações Internacionais do SINDSEP Amapá, que acontecerá em fevereiro, né? Na cidade de Macapá. O encontro, que acontece em parceria com as entidades sindicais da Guiana Francesa, visa discutir a situação dos trabalhadores na região de fronteira. Aliás, novamente, um parênteses, essa questão da fronteira está ficando nas nossas diferentes fronteiras, inclusive em questão da Venezuela, a gente anda vendo aí algumas questões sendo levantadas e levantando algumas preocupações também, né, Fábio? O problema das fronteiras é antigo. O pessoal se preocupa muito com a Venezuela, mas a Colômbia várias vezes já invadiu a fronteira brasileira nos conflitos que tinha com a guerrilha, né? Uhum. Então, na época, eu me lembro daquele ministro Nelson Jobim, da Defesa, fazendo uma demonstração de força com capacete lá na fronteira venezuelana, quando, na verdade, a Colômbia quem tinha acabado de invadir com helicópteros e metralhado lá guerrilheiros dentro do território brasileiro. Não é nenhuma questão... É engraçado como isso é usado como uma questão política, né? E que parece que Michel Temer anda querendo também dançar essa dança, né, de alguma forma. O velho esquema das ditaduras, né? Basta ver a ditadura argentina, que arranjou uma guerra, né, como a das Malvinas, né, para poder distrair a atenção interna do caos social que se formou. Vamos que vamos. Esse foi o nosso giro de notícias. Ultimamente anda assim, Fábio Sobral. Eu leio assim, é quase um obituário diário, mas enfim, vamos esperar que venham as notícias boas, né? Mas, por enquanto elas não vêm, pelo menos a gente comemora o aniversário do Eliseu Rodrigues, da Natália, diretores da FETRAC,
e também do Rogério Andrade, diretor do Sindicato dos Gráficos, todos os aniversariantes aí na semana. Parabéns a eles e que continuam fortes e firmes para a luta. Vamos para a entrevista. Nós vamos conversar nessa quarta-feira com Túlio Menezes, secretário-geral do Sindicato dos Bancários do Ceará, sobre o Dia Nacional de Paralisação e Luta contra o Governo Temer. E também contamos com a presença aqui do nosso comentarista de todas as quartas, professor Fábio Sobral. Túlio, toda vez que a gente traz uma nova entidade, eu gosto, porque a gente tem alguns ouvintes de diversas partes do país, de diversas categorias, que elas possam conhecer um pouco as entidades que vêm nos conhecer, vêm nos visitar aqui, e um pouquinho da sua trajetória. É claro que o Sindicato dos Bancários, como é uma categoria que no Brasil inteiro tem forte trajetória de luta, né? Não existe tanta necessidade de explicar o que é um Sindicato dos Bancários. Mas o Sindicato dos Bancários do Ceará tem uma história muito própria, inclusive muito aguerrida, foi uma entidade que o grupo já teve até gráfica funcionando dentro dela, né, que ajudava todo o movimento sindical a fazer publicações, divulgações. Então, tem uma trajetória própria e queria que você pudesse contar um pouquinho para os nossos ouvintes essa história, um pouquinho o que é o Sindicato Bancário do Ceará. Bom, novamente, bom dia a todos e a todas. O Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará, ele é um sindicato que tem mais de 80 anos de luta em defesa da categoria dos trabalhadores. É uma entidade bastante antiga, né, e que teve um papel, inclusive, de resistência à ditadura militar. Nós tivemos um presidente do sindicato que foi preso pela ditadura e outros militantes também presos durante a ditadura militar por estarem resistindo àquele período da nossa história. Assim, desde então, Moura Beleza foi inclusive candidato a prefeito de Fortaleza, que eu tive a oportunidade de ver alguns documentos lá no documento da ditadura, que falava sobre Moura Beleza, César Uchoa, Benedito Bezerril, foram militantes e diretores dos sindicatos bancários que resistiram e lutaram contra aquele período. E, ultimamente, nós, no processo de redemocratização, né, nós tivemos um processo de redemocratização nos sindicatos, e aí é mais recente que aí nós temos figuras que têm participação, inclusive, na política cearense, né? Nelson Martins, Valmir Ribeiro, deve estar nos assistindo agora nesse momento, entre outras pessoas. Mas o Sindicato dos Bancários, com essa trajetória, permanece na luta em defesa da categoria bancária, mas também em defesa dos trabalhadores, porque nós compreendemos esse papel, sabemos que nós somos trabalhadores e precisamos, compreendendo isso, precisamos fazer a luta geral dos trabalhadores, que os direitos estão sendo tão ameaçados agora, depois desse golpe de 16. Fábio, eu acho importante, você queria comentar, já vou deixar você comentar também, mas é uma categoria que tem uma noção econômica muito clara do país, né? Isso é muito importante porque, de certa forma, dentro das alienações que golpes e governos costumam fazer, é a alienação do povo perceber as questões econômicas que os rodeiam e que geram situações políticas do país, inclusive as situações trabalhistas, né? Então, os bancários têm essa ponta de visão, né? E que seria interessante de que a gente tivesse até acesso mais a esse conhecimento que eles têm para entender o nosso país, né? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, um jornal, né? A gente vai ver a página de economia, que é uma página que tem toda uma escrita difícil, complicada, mas é ela que vai explicar, por exemplo, por que o trigo subiu, ou porque a exportação deu problema, e por que o preço do pão vai crescer. Mas é uma página que é de difícil acesso para a grande maioria da população. Em compensação, nas páginas de cidade, que são as páginas que vem a notícia nua e crua de que o pão aumentou, né? Digamos assim, vamos pegar o exemplo do pão, porque vez ou outra os alimentos dão essas altas. E as pessoas não ficam sabendo, às vezes, o que tem por detrás daquilo ali. A categoria dos bancários é impressionante. Ela há décadas, desde os anos 80, profundamente massacrada pelo neoliberalismo. Né? Uhum.
a incorporação da tecnologia, o descarte das pessoas, os programas de demissão voluntária. Você sabe que os programas de demissão voluntária implementados pelos bancos já comportam uma estatística do número das pessoas que vão se suicidar. Nossa. Se eu não me engano, cerca de 2% tendem ao suicídio quando entram em um programa de demissão voluntária. Quer dizer, os bancários trabalham no fio da navalha, sabe? E um enorme rendimento. Se há dois grandes negócios que geram profunda rentabilidade, é o tráfico de drogas e os bancos, né? O setor financeiro. E o setor financeiro paga aos bancários só com as taxas que nós pagamos nos bancos. O resto é tudo lucro, tá entendendo? É uma situação assim, os bancários estão nessa ponta da economia, de uma economia mundial que se tornou uma economia financeira, financiarizada. É uma expressão de um intelectual francês, de um economista francês, François Chesnais, né, no livro A Mundialização do Capital. E é isso mesmo, a economia financeira dominada por 28 grandes bancos mundiais. Aqui no Brasil você tem 2 grandes bancos privados, o Bradesco e o Itaú, né? Tem os bancos estatais. Que, aliás, eu estou mandando mais do que pode, né? Não, deveriam poder mandar. Exatamente. Então, há uma economia voltada para os juros, para a financiarização e para o massacre das camadas trabalhadoras, incluindo os bancários. Falar em fio de navalha, a categoria tem sofrido aí bastante ataque, principalmente depois do golpe, no que diz respeito aos bancos públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação. Nós tivemos uma recuperação do papel dos bancos públicos a partir de 2003, dos governos trabalhistas no Brasil, muito embora a lógica ainda permanecesse uma lógica privada. Nós conseguimos contratar muitos empregados, muitos bancários, né? Inclusive eu sou oriundo dessa política de fortalecimento dos bancos, mas infelizmente nós tivemos essa lógica ainda que perpetuou dentro dos bancos públicos. Agora, depois de 16, você começa esse processo de plano de demissões voluntárias, né, sem a reposição. Isso aí, inclusive, a gente tem batido muito nisso, porque a carga de trabalho que fica para dentro das agências, para as pessoas que ficam trabalhando, é muito grande, um volume de trabalho muito grande, né? E isso tem, inclusive, acarretado muitas doenças. Nós estamos com uma parceria com o Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, professor, que, inclusive, é um trabalho de doutorado, a gente está sendo tabulado ainda, mas algumas questões preliminares, né, dão conta de que está havendo um adoecimento, inclusive psíquico, da categoria por conta da pressão que é exercida pelos bancos. Isso, tanto nos bancos públicos quanto nos bancos privados, porque a pressão pela parcela de mercado, né, que os bancos exercem, e aí acaba acarretando nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Um dado, Marina, assim, você falou da questão dos bancos públicos, né? Nós passamos por um processo de reestruturação, o Banco do Brasil tem passado pelo processo de virtualização do seu atendimento, né? Atendimento virtual. Muitos colegas têm ido para os escritórios virtuais, digitais, que eles chamam, e todo o atendimento, assim, grande parte do atendimento de negocial, de empréstimo, de venda de produtos, tem sido feito por meio de internet e telefone. Né? Isso aí você perde contato, inclusive, com o cliente, com a população, que a população precisa. Logicamente que as agências estão aí, estão colocadas. Algumas agências em Fortaleza do Banco do Brasil já foram fechadas, né? E, assim, esse é um pouco do quadro do Banco do Brasil. Na verdade, os 3 bancos estão passando por restaurações. E agora, ultimamente, o ataque tem sido através da saúde dos bancos, dos bancários. Uma portaria do Ministério do Planejamento, ele normatiza o plano de saúde das empresas públicas, como um todo, todas as estatais,
E aí inclui Banco do Brasil, Caixa e BNB, que são da nossa base. Base também, Banco da Amazônia, mas que, infelizmente, não tem mais nenhuma agência aqui. Uma questão que o professor coloca, que, assim, em relação à questão dos bancos hoje, é que existe essa concentração dos bancos, né, professor? Quer dizer, o Itaú e o Bradesco, o Santander, fizeram um processo que o Santander não é brasileiro, mas tem assim, nadado no mar calmo, né, aqui no Brasil, porque é justamente essa questão da financiarização. E aí eles têm tomado grande parte do mercado bancário, que tem feito isso. Inclusive o Banco do Itaú, Bradesco e Santander divulgaram seus lucros maiores possíveis. O Itaú chegou a 24 bilhões de reais, enquanto toda a economia tem padecido, desemprego aumentado, né, o lucro dos bancos tem aumentado bastante, né, formidavelmente. Então, isso demonstra, né, que a crise tem vindo apenas para o setor, né, para a classe trabalhadora. Tem que se beneficiar do golpe? Com certeza. Você tem um grande executivo do Itaú, hoje dirige o Banco Central. Né? O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele também é banqueiro. Né? Tem a origem... e não tem o controle, porque ele já foi ministro da Economia do governo Lula, né, com uma política também de restrição econômica, mas que agora, solto das amarras, né, com esse golpe que foi colocado, os bancos têm nadado livremente aí nesse mar da economia tenebroso para a classe trabalhadora, mas que não tem crise para os bancos. Então, os bancos têm se dado bem, talvez o único setor da economia que tem se dado tão bem que a gente tem percebido isso. O poderio dos bancos é imenso, né? Como o Túlio colocou, o Ilan Goldfagen dirige o Banco Central, eles estão articulando agora uma tal de independência do Banco Central, que é para o próximo presidente ou presidenta não poder alterar o Banco Central, sabe? É uma gestão voltada só para o endividamento, para os títulos públicos, para endividar os estados, municípios, o governo federal, e mantendo taxas de juros altas. O Banco Central tem diminuído as taxas de juros, é o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, mas comparado à inflação, ainda é uma taxa de juros exorbitante, sabe? Quer dizer, é como se fossem dois corredores, assim, um correndo 100 metros, o outro correndo 5 quilômetros, né? Então, é uma situação muito grave, quer dizer, eles decidiram romper com a população do país, eles decidiram instaurar uma economia de colapso. É o que eu acho, uma economia de colapso, e aí os bancos se beneficiam. Esse pessoal perdeu o senso, inclusive, sabe? Porque baseado em poderes policiais e militares, basta ver o sofrimento dos professores aí no ICO, qualquer reivindicação absolutamente justa é tratada como um caso assim de guerra. Né? As polícias do mundo têm caminhado para isso. Então, esse pessoal, por ter esse poderio militar cada vez maior, se imagina independente. Mas não vai ficar assim. Essa panela vai fugir. Eu já tenho dito nesse programa aqui, essa panela de pressão vai estourar. Sem válvula... Não há pego, hein? Tanta pancada na cabeça. É verdade. A gente vai para o nosso break agora e na volta a gente tem áudio aqui do nosso querido Rafael Tomiano sobre as manifestações. Vamos começar a conversar sobre o Dia Nacional de Lutas. Não deixem vocês de ficar comentando aí e compartilhar e curtir, porque a gente lê o comentário de vocês no ar. Afinal de contas, vocês também são comentaristas do Democracia no Ar. É com você, Jonathan Neto. Democracia no Ar. É isso. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Você está ouvindo e conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista,
Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra, de acordo aí com a sua grade de programação local, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Todos a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude popular. Sua rádio com atitude. Atitude popular. Sua rádio com atitude. São 10h29. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Marina Valente. Aí tem comentário do Souza Júnior, nosso diretor-geral aqui do programa. Ele diz: o Sindicato dos Bancários do Ceará foi o primeiro sindicato que rompeu suas amarras com a ditadura militar no Ceará, pois em julho de 1979 ocorreram as eleições que derrotou um intervencionista na época, chamado José Leite Jucá, e foi eleita Maria de Natividade do Banco do Brasil. Todos os sindicatos eram controlados por prepostos da ditadura. Infelizmente, a história do sindicato é pouco divulgada, pois em plena ditadura, em 1968, o sindicato comandou uma greve que motivou a primeira intervenção da ditadura, cassando o mandato da então diretoria. Isso depois de ter afastado, em 64, Moura Beleza. Em 1970, uma chapa de oposição foi impedida de disputar a eleição e certamente seria eleita. De 1979 a 1988, quando uma chapa da CUT ganhou a eleição, o sindicato fez grandes greves e realizou várias conquistas, hoje pouco divulgadas. Certamente, desde então, o sindicato continua comandando lutas e realizando novas conquistas, mas seu passado jamais pode ser esquecido. Contribuição aqui do Souza Júnior, que inclusive atua lá junto com o sindicato. Souza Júnior, quando você nomina algumas pessoas, você pode cometer o erro de esquecer de algumas. O Souza Júnior, inclusive, foi diretor dos sindicatos bancários nesse período de redemocratização que eu falei. E aí, quando você... Mas, assim, o Souza Júnior complementa e o erro já está consertado. Tá certo. Jonathan Neto, a gente tem áudio de Rafael Tamiama. Isso, aqui vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, companheirada. Bom dia, Marina, Esdras, todo o pessoal da produção do programa Democracia no Ar. E também os nossos ouvintes, as pessoas que têm acompanhado o programa. Estivemos participando das manifestações contra a reforma da Previdência e as medidas do governo golpista contra os interesses, os direitos da classe trabalhadora, especialmente o desmonte da Previdência Social, mas também conjunto de medidas que envolvem a redução de gastos nos programas sociais do governo e também o congelamento dos investimentos, né, na saúde, na educação, que são, na verdade, boa parte da causa da crise econômica, social que nós estamos vivendo no nosso país. Essas manifestações aconteceram ontem em Fortaleza, por todo o estado do Ceará, em todo o país, houve grandes mobilizações sociais. Foi um movimento importante que, no meu ponto de vista, ajudou a culminar nesse resultado que é a retirada da reforma da Previdência de pauta. De certa forma, o governo, com essa desculpa da intervenção militar, feita aí a revelia, inclusive, da Constituição, uma vez que não foi destituído o governador do Estado, como deveria ser, né, no caso de uma intervenção militar, essa medida é uma forma de esconder, né, de tirar de pauta aí a reforma da Previdência de uma maneira honrosa, uma vez que o próprio governo, devido à pressão popular, não tem a maioria de votos para poder fazer essa mudança constitucional. Lógico que o golpe se traveste de uma aparência de legalidade, quando, ao mesmo tempo, vai cerceando aí todas as possibilidades de direitos e de organização também da classe trabalhadora, ameaçando as organizações. E nós, então, estivemos nas ruas para protestar em relação a isso tudo
para confrontar, e recebemos aí um grande apoio da população de uma maneira geral. Então, eu acredito que foi um movimento muito bem sucedido. Eu sou Rafael Tomiano, sou militante ambientalista e faço parte do Movimento Democracia Participativa. Bom dia a todos. Bom dia, Tomiano. Obrigada aí pela contribuição que descreveu belíssimamente aquele nosso dia de luta e a nossa triste situação enquanto país. Túlio, você foi de uma forma irreverente para uma manifestação, se vestiu de vampirão, já chamar de vampirão de Fortaleza. Pô, tirou a faixa, era até escrito temeroso. Temerário. Temerário, né? E foi imitando o vampirão da Tuiuti, que foi censurado, inclusive, no desfile das campeãs. Mas, de certa forma, foi uma coisa interessante, porque na semana anterior, o nosso querido Padre Hermano Alegre estava aqui no programa dizendo de que a gente tinha que aprender a usar essas coisas, que a gente tinha que começar, enquanto movimento progressista, a levar um pouco, aproveitar essa deixa da Tuiuti, levar ela para a rua e brincar um pouco com isso para chegar num diálogo mais interessante com a população. Queria que você falasse um pouco como é que foi a recepção das pessoas, né? Por que você resolveu utilizar a fantasia, né? E também um pouco o que você achou do desfile da Tuiuti, tanto o primeiro desfile quanto a censura, né? Várias perguntas em uma. Primeiro que, assim, o desfile da Escola Paraíso do Tuiuti, né, ela trouxe uma crítica, realmente uma crítica social contundente ao que nós vivenciamos no Brasil, que foi um golpe, né, arquitetado pelos grandes bancos, volto de novo à questão, os grandes rentistas do Brasil, que se rebelaram contra o governo da Dilma, porque lá atrás ela tentou baixar a taxa de juros, tentando, por conta da questão da crise econômica mundial e aqui os efeitos dela no Brasil, a Dilma tentou baixar a taxa de juros, e aí, inclusive, há essa avaliação da própria Dilma, quando ela diz que, ela tem uma entrevista no Brasil, no Sul 21, se não me engano, um blog que tem, e ela fala, foi perguntada sobre a questão da taxa de juros, ela diz que culmina ali com, digamos assim, com a ruptura, né, que os banqueiros, digamos assim, a partir dali passam a pensar em cortar a cabeça dela. E foi feita essa crítica lá pela escola, com a questão também da mídia, manipulando as informações, colocando a população contra o Partido dos Trabalhadores e a esquerda em geral. E, a partir dali, você cria um clima para a deposição de uma presidente democraticamente eleita, justamente para colocar um projeto econômico e político que está sendo acontecido hoje. O que nós estamos vendo é isso. Porque não foi apenas para tirar a Dilma, não, ali foi para implementar um projeto, né, econômico justamente para beneficiar os bancos, para roubar o pré-sal, para entregar nossas riquezas e retirar os direitos trabalhistas e previdenciários do nosso povo. Então, nós sabemos disso e foi bem colocado. Para nossa surpresa, porque também não estava assistindo, mas assisti depois, né, com grata surpresa. Eu penso que o movimento popular deve usar mais da irreverência do povo. E foi por conta disso, né? Uma colega me ligou no domingo, por conta que houve a censura. Essa censura, os jornais divulgaram a censura que foi feita, inclusive, pela presidência, pessoas ligadas à presidência. A faixa de campeão, o destaque lá, o vampirão neoliberalista, não sabia se ia poder desfilar, né? E aí, no final, disseram que ele precisava apenas tirar a faixa. E nós tiramos, aí a colega, na verdade, esse aí era um bloco dos vampirões, né? Para fazer essa crítica à censura que foi feita. Mas, no final de tudo, como as coisas que estão um pouco combinadas, às vezes não dão certo, acabou que só tinha uma fantasia, e aí fui eu que saí lá na avenida, ou pelo menos na manifestação. Quando chegou lá, as pessoas viram, logo identificaram, né, que ali era uma crítica à sátira do vampirão,
e também a questão da censura que a gente colocou e frisou que aquela crítica realmente era em alusão à censura que tinha sido praticada à escola de samba Paraíso Tuti no desfile das campeãs no sábado. Fábio, você quer fazer algum comentário? Eu achei ótimo, quero dizer que eu achei ótimo, porque eu acho que é isso mesmo, a gente tem que aprender a dialogar com as pessoas. Então, a gente vai, às vezes, com aquele calhamaço pesado, aquela áurea terrível para uma manifestação, né? E a gente acaba não dialogando com as pessoas que estão em volta, né? A crítica social no Brasil sempre foi muito... há dois tipos, né? Há aquela estilo Barão de Tararé, que é contra mesmo. E há uma crítica oficial, brincalhona, vamos dizer, na Rede Globo, que é para amortecer as pessoas. Eu acho que o humor no Brasil se diferencia nesses dois grupos, sabe? É aquele que diz, não, a política é isso mesmo, é risível, nunca vai mudar e tal, e há aquela que veio para tocar nas feridas. E a Paraíso da Tuiuti foi impressionante, né? Foi impressionante. Foi uma lufada de ar para a gente respirar um pouco, né? Foi, teve um sentimento de lavamos a alma, né? Que estava precisando sair. E outra, como provoca uma reação forte, né? Para que o governo federal intervenha, né? Para impedir a faixa de participar. Na verdade, não foi só isso, né? Houve censura também na TV Brasil de não mostrar as aulas que a chamada ala Guerreiros da CLT, né? Que traziam uma referência aos trabalhadores organizados, né? As pessoas eram trabalhadores de vermelho, carregando a carteira de trabalho como escudo. Enfim, houve uma censura generalizada ao desfile da escola, que foi vice-campeã. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né? Que foi um combo, né? Foi censura na Sapucaí e intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que vocês encararam as notícias que vêm do estado do Rio de Janeiro, que são um pouco assustadoras. É de preocupar realmente essa intervenção, porque, na verdade, o comentarista do programa, ele coloca que há inconstitucionalidade nessa questão do decreto, mas é uma questão que deve nos chamar a atenção também, porque no decreto ele fala que o interventor vai ser militar, né? E poderia ser um civil para fazer uma intervenção, por exemplo, né? Mas há essa preocupação, e aí a gente precisa, os movimentos populares, democráticos do nosso país, precisa estar atento a qualquer tipo de violação, né, da liberdade de expressão do nosso país. E isso que aconteceu lá na Marquês de Sapucaí, que é o local de reverência, né, justamente do próprio samba, da expressão do nosso povo, né, isso aí a gente fica em alerta em relação a isso. Por isso, inclusive, Marina, depois eu recebi já de outro local, de Recife, uma fantasia parecida, mas a ideia fazia alusão ao vampirão neoliberalista que passou na avenida. Então, assim, o povo percebeu, aquilo ali foi uma crítica ao, digamos, o que suga o sangue do povo, que está sugando através da retirada de direitos e das riquezas do nosso povo. O Rio de Janeiro tem sido emblemático, né? Talvez ele, devido aos órgãos, quem dirige isso aí é aquele general Etchegóin, né? Ele tem acesso ao SISBIN, que é o Sistema de Inteligência Brasileiro. Eles devem ter informações, talvez, do grau de insatisfação no Rio de Janeiro, que tem sido, talvez, o estado socialmente mais afetado pelo golpe. Certo? Então, eles devem... É uma preocupação. Quer dizer, que exército, né? Que Forças Armadas. Parabéns, Forças Armadas, são incapazes de agir no desmonte, do controle das riquezas do país, mas são muito rápidas em vigiar o povo, né? Uma coisa que a gente disse já algumas vezes aqui no programa ao longo dessa semana, né? Como se isso fosse solução, porque a gente teve na Eco 92 militares na cidade do Rio de Janeiro, controlando a segurança,
nós tivemos durante os eventos esportivos, que aconteceram no Brasil, e, obviamente, nada disso solucionou a questão do tráfico, né? A solução do tráfico talvez tivesse um pouquinho mais para trás, né? Quando o Brizola fez os CIEPs, quando ele tentou levar educação, e a Rede Globo foi um algoz daquele projeto de educação. Moreira Franco como representante da Rede Globo. Foi assim, que era pancada todo dia na televisão aos CIEPs, né? Até que eles hoje, pelo menos até hoje vou relativizar, mas até eu sair do Rio, há uns 10 anos atrás, quando eu vim morar no Ceará, eu tive contato com estudantes do ICEP, a estrutura da educação estava completamente destruída. A professora fui dar aula de inglês para uma galerinha na comunidade, porque a professora de inglês não sabia inglês. Então, era nesse nível. As crianças voltavam antes, porque não tinha aula o dia inteiro. Era um projeto de educação de dia inteiro. As crianças eram dispensadas porque não tinha merenda, porque não tinha aula, professor para o dia inteiro. Então, assim, foi completamente destruído aquele projeto de educação. E, em compensação, a gente está com o exército nas comunidades, as imagens são realmente assustadoras, né? As pessoas estão se sentindo encurraladas, e até agora a gente não ouviu de uma grande prisão de traficantes, mas continuam pousando helicópteros, aviões, ou seja, lá, e similares em fazenda aí de poderoso, né? Porque a droga, é o que se diz, não tem plantação de maconha no Brasil, não tem grandes laboratórios químicos para criação de drogas sintéticas, então isso vem de outro lugar. E aí talvez o exército fosse muito mais útil na questão do controle de fronteira, né? E na vigilância dessas fazendas aí que pousa essas aeronaves. É quase uma coisa alienígena, que não tem dono, que não tem... Não pode nem dizer o nome, né? Não pode. Professor, essa questão, que na verdade, isso aí apenas é uma desculpa do governo, porque foi um carnaval, na verdade, esse não é o primeiro carnaval que o Fora Temer ecoa pelas praças. São parênteses, tinha as faixas também das comunidades, né? Se prender o Lula, o morro vai descer. Muito embora eu seja um pouco desconfiado com essas faixas, porque, bom, mas é o segundo carnaval que ecoa o Fora Temer, né? Então, no Brasil, o carnaval que sempre foi um momento de alienação, virou um momento de contestação. Não sei mas pelo menos os 2 últimos carnavais, o Fora Temer, nós tivemos manifestações, inclusive foi criada uma manifestação aqui no Ceará por um jornalista aqui no Ceará, que ele fazia referência a uma graça sobre a questão do impeachment, né? E no carnaval a gente teve um protagonismo com essa questão da irreverência. Maldição. Isso. E aí, Maurício, nesse carnaval, houve uma insatisfação com essa questão, com os efeitos já da reforma trabalhista, a questão da PEC do teto dos gastos, então tudo isso já vinha, e com a questão política também, com essa questão das manobras do governo, a insatisfação popular já vinha acontecendo. No carnaval, né, aconteceu aquele desfile, aí virou uma bomba que o governo precisava, talvez, ter algum tipo de cortina para esconder o que ele realmente estava tentando fazer. Ou, pelo menos, esconder o fracasso de não ter votos para aprovar a reforma da Previdência, que deve ter sido um acordo que tenha sido feito para que ele pudesse chegar lá, e esse acordo ele precisava honrar. Então, essa questão, eu não penso que o governo esteja preocupado em combater o crime organizado. Talvez eles estejam colocando isso, aliado com a mídia comercial no Brasil, para justamente tentar ser a pauta da campanha eleitoral desse ano, né? Algumas pessoas têm falado que é possível a suspensão da eleição, mas também essa intervenção possa ser aí o lançamento da candidatura, pasmem, do próprio Michel Temer, né, que a gente precisa ficar em alerta, porque há movimentos aí que ele tenta
tentar tomar as rédeas do processo político através do poder que ele exerce ilegitimamente, mas ele tem esse poder momentaneamente e ele tenta fazer o jogo para tentar se manter no poder e não ser julgado pelos crimes que praticou antes e depois de assumir a presidência da República. Nosso querido Daniel Pio Bezerra diz: o vampirão levou uma surra da Tuiuti, chorou como uma criancinha, depois foi à forra usando a força do exército contra os negros e pobres dos morros do Rio de Janeiro. Parabéns ao companheiro Tudo. Recado aí do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma. O tráfico de drogas, os traficantes, você vê a causa dos 2 assassinatos. Eles estavam num condomínio de luxo aqui em Fortaleza. Teve outro caso de um condomínio de luxo no Cocó, né? Em que foram 5 integrantes de uma facção rival assassinar um dos responsáveis pela chacina da Cajazeiras, né? Eles moram, na verdade, aí, intervenção é isso. Por que não intervém em São Paulo? Já o principal controle do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro oriunda daí está em São Paulo, né? O centro do Rio de Janeiro é uma parte secundária diante do que ocorre lá, entende? Então, um mero... tem esse mecanismo eleitoral, mas também tem medo. Eu acho que esse pessoal está com medo do povo, sabe? Esse negócio de descer, o morro vai descer, é uma frase de um general da ditadura, que eu esqueci o nome, que eu acho que era o ministro do Exército. Não, se a Rocinha descer, o Exército não consegue segurar. Ele dizia isso lá na ditadura, né? Entende? A gente já está sempre, rapidinho Sempre, assim. né? Já estamos nos 10 minutos finais do programa. Eu não sei como o tempo aqui passa tão rápido, mas ele passa nesse programa. Mas eu queria, Túlio, que você fizesse sua avaliação do dia de luta, né? Como é que foi e em que pé se encontra essa questão da Previdência, se você realmente acredita que terra arrasada mesmo e vão em frente, ou se você ainda acha que esse governo ainda pode querer cutucar a onça com vara curta. A minha avaliação pessoal, Marina, é que esse governo ele vai esperar um momento que as pessoas estejam distraídas para tentar colocar essa reforma para votar. Já tem notícias que poderia ser votada em novembro, né, após as eleições. Quer dizer, depois de todo o processo democrático de debate, né, se houver eleição, e aí, logicamente, que essa questão vai estar no centro do debate político, a questão da reforma da Previdência. Né? E, assim, eu penso que esse governo é traiçoeiro com o povo. Né? Então, a gente precisa ficar em alerta. Eu tenho conversado com um companheiro que é presidente da central que eu me organizo, com o Luciano Simplício, e o Luciano é um entusiasta da questão da unidade, e ele consegue muito bem buscar fazer isso, tem conseguido. Eu acho que a grande lição que nos é colocada é a questão da unidade de todas as forças progressistas, centrais sindicais, inclusive de setores democráticos da igreja, na construção da resistência popular ao programa econômico do golpe. Então, eu acho que esse momento é um momento da unidade, de buscar a unidade. Ontem, inclusive, em Brasília, nós tivemos o lançamento do manifesto, um manifesto plural, suprapartidário, né, que coloca aí um manifesto para um projeto de país, né, que é diferente desse do Temer. Então, eu estou otimista, eu penso que o povo, apesar de todas as mazelas e todo o controle que existe por parte aí do poder econômico no Brasil, eu penso que a organização popular e as organizações populares e democráticas podem dar uma resposta conversando com o povo e a gente vai sair vitorioso dessa luta. O João Kennedy Ribeiro está dando bom dia, dizendo fora Temer, e a Alice Cristina Nogueira Lopes está dizendo até a vitória sempre. Fábio Sobral? A luta tende a se intensificar, eles vão partir para uma agressividade ainda maior, vai ter a privatização da Eletrobras, vai ter essa história,
o Banco Central já é independente. Na verdade, não é independente, ele é dependente dos bancos, né, contra a população brasileira. Mas eles vão tornar impossível o próximo governo modificar a presidência do Banco Central. Então, eles vão partir para isso. A Eletrobras sendo privatizada, esperem aumento de tarifas elétricas, a resistência vai se elevando. Túlio, suas considerações finais e também queria que você desse aí o site do sindicato, o endereço, para quem quiser conhecer melhor o sindicato de bancários. O site do sindicato, o sindicato também está nas redes sociais, né? O site do sindicato é www.bancarice.org.br e na Sindicatos Bancários, lá no Facebook e também no Instagram. Agora, Marina, só para encerrar, o professor lembrou bem que em pacote também, assim que eles retiram o projeto de reforma da Previdência, pelo menos suspendem, colocam novos programas e mesmo assim, como eu disse, traiçoeiramente eles tentam colocar uma reforma da Previdência que não precisa mudar na Constituição. Então, a gente precisa ficar em alerta, a luta vai ser cotidiana, mobilizando o povo, porque somente com o povo mobilizado e consciente é que a gente vai conseguir barrar essas mudanças que eles estão tentando fazer, porque sempre vai ter prejuízo para o povo. Sempre alerta e com muita unidade. Queria agradecer a presença. Fábio Sobral, quer comentar o seu comentário? Eu que agradeço. É fundamental para a minha saúde física e psicológica participar desse programa. A gente vê a esperança, né? Que nem a graúda. Estou vendo uma esperança. Estava longe, mas a gente está vendo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Túlio, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os bancários de luta e aguerridos de todo esse país. A gente vai encerrando, dizendo para todos vocês também que quem quiser conhecer um pouquinho melhor a Rádio Atitude Popular, pode acessar o nosso site, atitudepopular.com.br. Lá também tem informações de como você pode ser um contribuinte do programa, um apoiador, um patrocinador, ter aqui seu nome divulgado. É um programa que tem um alcance, está cada vez mais, né, Fábio Sobral, tendo um alcance interessante. A gente fez outra mais fora do país, assim. E a gente vai fazendo isso com muita alegria, porque é a forma da gente de estar furando aí a grande mídia e todos os estragos que ela vem fazendo no nosso país, que são muito grandes. Muito obrigada à participação de todos os ouvintes, através de nossas rádios parceiras, que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Muito obrigada a todos vocês que curtiram, compartilharam e comentaram o programa de hoje. Nós vamos que vamos. Amanhã tem mais. É com você, Jonathan Neto. É isso, Marina. Você, nós, acabamos de ouvir, de conferir, ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Nós temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, Senfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação dela, Marina Valente, produção dele, Esdras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com o professor Fábio Sobral. Agradecemos às nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. E você que compartilhou também na sua página pessoal hoje, o programa de hoje, ou como todos os programas que a gente sabe, né, que você compartilha. Muito obrigado a todos e todas. Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Até lá. No ar, Atitude Popular, sua rádio com atitude.